Muito bem, boa tarde a todos que nos acompanham, aqui ao vivo ou pela gravação que teremos posteriormente no YouTube. Essa é a reunião do Mídia Som, em dezembro de 2024, e a gente tem como convidado especial o João Paulo Maleba, pesquisador e ativista na área de radiodifusão comunitária, que vai apresentar para a gente um pouquinho dos seus escritos mais recentes. Essa série se dedica justamente a receber autores que têm textos publicados recentemente no cenário nacional e internacional. E quero apresentar rapidamente para vocês. O João Paulo Maleba é professor adjunto da Faculdade de Comunicação e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Grupo de Pesquisa, Comunicação, Identidade e Cidadania, também lá em Juiz de Fora. É membro da Associação Mundial das Rádios Comunitárias, a MAR, colaborador no CRIAR Brasil. Dá para perceber por esse currículo que é um pesquisador que coloca bastante a mão na massa. Numa dessas oportunidades, durante a construção de tese de doutorado dele, há bastantes anos, a gente se conheceu em Londrina, tanto eu quanto Juliana Franco, que está aqui também, né, nos cruzamos aí nos caminhos com o Maleba, e é um prazer para a gente ver como as suas reflexões, que foram tão densas já durante fazendo uma cartografia extensa aí da radiodifusão comunitária no Brasil, tem amadurecido ao longo desses anos decorridos de lá para cá. Então, seja muito bem-vindo, Maleba, obrigada por aceitar o nosso convite. E só já compartilhando com todos, porque de repente quem está nos vendo na gravação não teve acesso aos textos que a gente vai ter discutidos aqui. Um deles é o texto que encerra esse livro, que está disponível numa versão digital, né, Maleba, na impressa. Ele se chama Rádios Comunitárias em Tempos Digitais, e a gente tem o luxo, o prazer de hoje ter uma apresentação assim em primeira mão de um texto dele que está no prelo para sair numa publicação na Costa Rica. Então, um livro internacional aí que vai contar com um artigo que retoma um pouquinho isso que já está lá na tese, e no artigo aqui desse livro que faz assim um compilado, né, um compacto, ultra compactado da tese do João, com outras, com um acréscimo, né, Maleba? Achei muito interessante conhecer pela abrangência que ele dá, pelo olhar internacional também que você traz. Então, a palavra está contigo. Obrigado, Raquel. Boa tarde, olá. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que depois você vai para o YouTube. A todas, todos e todes. De verdade, agradecer o convite de vocês, o Mídia Som. Uma alegria estar aqui com o professor Eduardo Vicente, uma referência aí para mim. E especialmente também a Raquel e a Juliana, alegria de vê-las, agradecer pelo convite e agradecer de verdade pela participação na minha pesquisa de doutorado. Vocês devem ter olhado ali, né? A minha pesquisa ela teve como base, teve uma pesquisa quantitativa, mas a parte mais importante foi uma pesquisa qualitativa, que eu visitei rádios livres e comunitárias das 5 regiões do Brasil, de muitos tipos. Foi, sem dúvida, assim, o momento mais importante da pesquisa, onde acho que as principais descobertas se deram, né? Quem faz pesquisa sabe, né? A importância do trabalho de campo. Enfim, na época eu consegui ter um recurso de uma fundação que apoiou essa viagem, então eu consegui ficar de 3 a 4 dias em cada uma das rádios, né? E uma delas foi a Web Rádio Alma. E assim, exceto uma rádio em Altamira, que não era comunitária, todas as outras rádios me receberam assim super bem, né? Fiquei na casa de um assentado na rádio Terra Livre, do MST, fiquei na casa de um professor quando eu fui visitar a Rádio Livre de Tefé. Então, assim, né, foi uma experiência de muita generosidade, sabe? De braços abertos. Então, queria mais uma vez agradecer aqui, né, todas as rádios que participaram e em nome da Raquel e da Juliana, que contribuíram muito para a pesquisa. Vocês olharam na tese, a tese é longa, ninguém mais lê aquilo, né? Eu nunca mais li aquele troço. Mas se você colocar lá Cagliari e Franco, vai ter muita citação, assim, foram, como eu disse, eu acho que do trabalho de campo é que vieram as descobertas mais importantes, assim, para mim, sabe? Então, agradecer mais uma vez.
Eu fiz uma conversa com a Raquel antes, né, pensando qual seria o recorte dessa conversa aqui, né? Então a gente pensou um recorte legal e tecnológico, né? Que na tese eu prefiro falar de tecnopolítico, né? Eu acho que isso aparece também ali no artigo síntese, né? Mas para mim um ponto de partida importante, assim, que rádio comunitária, pelo menos no Brasil, né, eu posso dizer também na América Latina, ela tem que ser entendida como um ator político, né? Então, assim, o que marca a ação dessas rádios na história, né, do Brasil é a sua atuação política, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida importante para a gente entender, né, como é que é esse funcionamento das rádios comunitárias no Brasil, né? Essa disputa de poder sempre marcou a existência dessas emissoras. E eu acho que os limites que a gente vê hoje têm a ver com isso, tá? Eu sugeri, né, do nome dessa conversa, ser novos e antigos limites da radiodifusão comunitária. Eu acho que limite um termo que cabe, né, porque é isso, assim, eu acho que quando a gente fala de ator político, a gente está falando de uma ação que ela não é estática, né? Ou seja, ao longo da história, a partir dos desafios sociais, políticos, esses atores eles vão desafiando, por exemplo, a definição do que a gente entende de rádio comunitária, né? E eu acho que tem mudanças tecnológicas hoje que são também importantes, em diálogo com as mudanças sociais, que vão também desafiando esse limite, né, da definição do que é rádio comunitária. E daí, quando a gente pensa no aspecto tecnológico, eu vou falar no finalzinho, é importante que a gente está falando aqui de rádio comunitária a partir dessa perspectiva expandida, né, como traz o Kishniewski, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala de rádio comunitária, aqui é uma rádio comunitária que ela está na web, é uma rádio comunitária que ela está muito presente no WhatsApp, que ela atua também em carro de som, né? Que é algo que eu quero trazer para o final. Algo que eu acho muito interessante é que quanto mais a gente avança nas possibilidades de digitalização das rádios, mais elas vão se tornando multimídia no sentido mais amplo da palavra. Né? Então, assim, muitas vezes elas precisam ser rádio post, muitas vezes elas precisam estar no carro de som, muitas vezes elas precisam ser uma mensagem no WhatsApp, né? Além de estar na web rádio, além de estar como canal de podcast, né? Então, assim, de acordo com a necessidade social, essas rádios elas vão ampliando aí os seus modos de agir, né? Enfim, assim, depois falando um pouco, né, de que momento eu estou agora, eu fiz questão de deixar para vocês o artigo mais recente dessa pesquisa, né? Mas, assim, depois da minha defesa em 2016, eu fui para o chamado limbo, né, da pós-defesa. Então, eu fiz pós-doc júnior do CNPq com o Sodré. Depois eu tive a honra de ser bolsista da Rádio FRJ com o professor Kishniewski. Hoje eu sou conselheiro da Rádio FRJ, também uma grande honra. Fui professor substituto na FRJ, fui professor substituto na UERJ, e depois entrei aí na luta, sempre na área de rádio, né? Depois entrei na luta aí para conseguir uma vaga, que eu estou há 3 anos, vou completar 3 anos em janeiro no UFJF. Tudo isso para dizer que a pesquisa também ficou um pouco de lado, né? Na luta pela sobrevivência pela vaga. E eu fui direcionando para uma área que agora tem sido minha principal atenção de pesquisa, que é a violência contra jornalistas comunitários, com uma atenção muito forte para os radialistas comunitários, né, que é minha área desde a graduação de pesquisa. Vou tentar trazer um pouquinho disso também no final, procurando não ser muito extenso. Normalmente eu trabalho com slide, tá? Oi, Emerson. Mas eu preferi fazer uma conversa mesmo, tá? Até para ir sentindo através do rostinho de vocês se a coisa está rendendo para cá e daí eu pulo para um outro ponto. Então, assim, mas eu, enfim, vou fazer, né, a partir de uma conversa. Tem uma colinha aqui,
mas a ideia é mais ter uma coisa um pouco mais fluida, né, do que uma apresentação mesmo, e também deixar tempo para a gente poder conversar. Eu acho que muitos de vocês, né, já devem conhecer, assim, pelo menos um pouco da história das rádios comunitárias brasileiras, mas eu queria dedicar esse início para falar um pouquinho disso, que também foi parte da minha pesquisa de doutorado, que era entender quais são as origens das rádios comunitárias no Brasil, né? E daí eu descobri pelo menos 3 vertentes, né? E daí eu apresento elas um pouco em ordem cronológica. Uma vertente que eu chamei de eclesiástica, né? Ela foi algo muito comum também das rádios comunitárias latino-americanas, com uma ligação muito forte com uma ala mais progressista da Igreja Católica. A Igreja Católica vivia um momento progressista, né, de aliança com os pobres, e de uma aliança política também mais voltada para a esquerda, mas sempre no primeiro momento, tanto nos casos dos outros países da América Latina como no Brasil, tinha uma perspectiva muito de evangelização, mas também educativa e de mobilização social. Agora, essas rádios chegam no Brasil na década de 50, década de 60, né? Muito ligadas aos movimentos eclesiais de base, à pedagogia freiriana, às pastorais comunitárias e também aos sindicatos rurais, né? Então, claro, a gente está falando da década de 60, né? Um momento muito particular da sociedade civil brasileira, que seria sufocada com a ditadura em 64, né? Então, assim, essa é uma aliança que era inicialmente mais voltada para a perspectiva educacional e mais de evangelização. Rapidamente a gente viu em muitas rádios eclesiásticas, né, se unirem a sindicatos rurais, a sindicatos urbanos, associações comunitárias como espaço de resistência à ditadura militar, né? Houve muita perseguição ao movimento eclesial de base. Enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas tem uma história muito bonita aí, né? Mas que é interessante notar que ela persiste e na década de 70 vai desembocar, principalmente nas periferias das grandes cidades, nos ambientes rurais, nas rádios poste, nas rádios corneta, né? Ou seja, um sistema de alto-falante muito ligada à Igreja Católica e que mantém aí uma linhagem. Por exemplo, eu visitei uma rádio comunitária que eu acho uma das rádios comunitárias mais interessantes que eu conheci, que é a Rádio Independência FM do Ceará, que ela começa na Igreja Católica. A primeira antena é colocada na torre da igreja. E até hoje, uma rádio comunitária com alguma vertente católica, mas aberta às outras religiões e muito compatível, muito ligada a todos os sindicatos, né? Eu acompanhei a programação da rádio nos 3 dias, você tinha a presença aí de diversos atores sociais ali da cidade de Independência no Ceará, né? Então, assim, é algo que permanece. Na década... Daí tem uma outra vertente que eu chamei de autonomista, que ela nasce do movimento estudantil. Então é interessante pensar dessa ligação orgânica com o ambiente universitário, né? Principalmente de São Paulo e depois do Rio de Janeiro, que tem uma influência muito forte do movimento europeu de rádios livres, né? Isso aí no começo da década de 80. Né? Então, assim, no finalzinho da década de 70, teve a Primavera das Livres em Sorocaba, né? Que tem muito aí tem uma mística muito grande em torno das rádios livres de Sorocaba, e depois na capital paulista no começo dos anos 80, né? Muito por conta dos professores da USP, da PUC, né? Isso está muito bem documentado no livro Rádios Livres, né? Que é um documento histórico para a gente, né? E eu acho que tem um marco interessante quando eles convidam o filósofo Félix Guattari, que era do movimento de rádios livres da Europa, para falar na universidade. E a gente está falando de uma fala para mais de uma centena de alunos, alunas, entusiastas. Então, é importante dizer assim, que foi um movimento impulsionado, né? Felizmente, né? Assim, teve
um contágio, né, do que era esse movimento libertário, né, de rádios livres na Europa, que vai desembocar aqui nesse outro momento, né? Se a gente falou que a primeira vertente está na década de 60, no início da ditadura militar, as rádios livres elas vão desembocar no fim da ditadura militar. Então, tem um aspecto muito importante do tipo de conteúdo que vai ser veiculado e uma insistência na questão da liberdade de expressão, né? Não da forma como ela foi terrivelmente capturada pela extrema-direita no Brasil e no mundo, mas a verdadeira liberdade de expressão, o direito humano à comunicação, né? Então, isso tinha muito forte uma denúncia de quão privatista é o nosso sistema de comunicação desde sempre, né? E uma rejeição a qualquer solução legal, né? É importante dizer também que essa linhagem ela permanece. Então, por exemplo, a Rádio Muda em Campinas, quando eu visitei, ela tem uma descendência direta, né, desse movimento, mas também a Rádio Tefé, que eu visitei lá no coração da Amazônia, que tem uma perspectiva muito autonomista, né? Então, essa vai ser uma segunda vertente. E uma terceira vertente, que a gente pode entender como uma síntese, tá? Dessas outras duas, que é o que eu chamei de uma vertente comunitária, né? Que vai se consolidar na década de 90, né? Muito por influência de uma determinada concepção de rádio comunitária da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, AMARC, que foi criada em 1983, mas ao longo da década de 80, da década de 90, ela vai realmente se tornar mundial, né? No Brasil, por exemplo, a AMARC Brasil ela foi criada em 1995, né? Então, assim, se consolida um determinado modo de pensar a rádio comunitária voltada para pluralidade, cidadania, uma perspectiva de comunidade como espaço de resistência e com algum diálogo comum a favor da legalização, né? Então, assim, até hoje a Associação Mundial de Rádios Comunitárias ela é aberta a todos os tipos de rádios comunitárias, inclusive as livres, mas se entende que, tendo em vista os atores que atuam nas rádios comunitárias, estar na alegalidade pode ser muito perigoso, né? Então, o que normalmente se tem de comum é uma incidência junto aos governos, aos estados nacionais, para uma melhora do ambiente legal para as rádios comunitárias, né? Então, a gente tem aí, em síntese, essas três vertentes aí que marcam o que é a história das rádios comunitárias no Brasil, né? Na tese, eu vou fazer uma comparação com as outras vertentes na América Latina, e cada região do mundo é muito particular, né? Bastante particular. Então, assim, eu acho que esse é um ponto de partida que eu queria trazer para vocês. Eu tinha até separado aqui, vou deixar como dica, tem um texto da Cecília Peruso, né? Uma professora que se dedica muito à comunicação comunitária, desde a tese dela em 1998. Ela tem um artigo que se chama Conceitos de Comunicação Popular, Alternativa e Comunitária. E é interessante porque ela diz que como cada um desses termos está ligado a um determinado momento histórico e uma determinada necessidade política e social, né? Enfim, não vou entrar no detalhamento, né? Basicamente, ela vai falar um pouco isso, como vai de popular na década de 60, alternativa na década de 70 e 80 e comunitária na década de 90, né? E daí é interessante porque quando ela vê, né, se consolidar esse termo comunitário na década de 80 e de 90, ela vai dizer que passa a ser um termo guarda-chuva para abarcar uma diversidade de tipos de rádios comunitárias, de tipos de mídias comunitárias. Muitas delas ainda ligadas a movimentos sociais, né, que é a ideia que, pelo menos nós da academia, costumamos ter de rádio comunitária, né, normalmente está ligada a um determinado ente político, né, seja um sindicato, seja uma organização, ou seja, ter uma institucionalidade, mas também para dar conta de rádios não tão ligadas a uma determinada finalidade política específica, né, ou seja, não necessariamente rádios de esquerda, né, e isso é importante trazer. E daí é interessante porque ela vai dizer isso, também as mudanças tecnológicas foram permitindo uma pulverização
desses tipos, ou seja, vários atores passaram a utilizar, né, essa possibilidade de ação, né, a favor da comunidade da cidadania, mas o que eu acho importante destacar, né, e que esse termo ele coloca em voga, é justamente a diversidade que a gente tem de mídias comunitárias hoje, né? Então, por exemplo, né, como eu falei, você tem uma rádio como a Rádio Terra Livre, né, em Santa Catarina, muito ligada ao MST, né, ou seja, uma grande institucionalidade por trás, mas você vai ter também mídias comunitárias menos politizadas e também rádios comunitárias particularistas, né? Esse é um... Eu não vou poder entrar nisso, mas o próprio processo histórico legal, né, e os caminhos burocráticos para se conseguir a outorga facilitaram essa deturpação, né, de um espaço legítimo que é a rádio comunitária. Eu vou destacar um pouquinho algumas questões que eu acho importante a gente pensar para a realidade atual, tá? Por outro lado, assim, isso eu queria falar a partir da minha posição enquanto pesquisador, né? Eu sou muito cuidadoso em definições muito fechadas de rádio comunitária, né? Então, por exemplo, a gente teve na década de 90, início da década de 2000, algumas associações de rádios comunitárias defenderam um selo de autenticidade das rádios comunitárias. Eu acho que é isso, assim, qualquer poder de polícia não deve caber à sociedade civil, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Quando a gente pensa no ator político, né? Acho que, assim, a gente, obviamente, tem um conjunto de princípios que precisam ser perseguidos, né? E eu acho que isso é muito importante, inclusive para esse limite, né? Usando o termo que a gente está utilizando aí, do que é uma mídia comunitária, do que não é. Então, assim, democracia, direitos humanos, justiça social, diálogo, participação, tudo isso tem que ser princípios que orientem, né? Mas eu acho que é muito importante entender que dentro da diversidade há mudanças ao longo do próprio processo, né? Então, assim, eu acompanho rádios comunitárias que elas têm momentos de maior e menor participação ao longo da sua história, né? Por uma série de fatores, né? E nesses momentos de menos participação, nem por isso elas devem ser rechaçadas, ao contrário, né? Eu acho que deve ser feito ali o espaço da crítica e uma mobilização para recuperar, potencializar os princípios que devem guiar uma mídia comunitária, tá? E daí, assim, também tentando trazer uma síntese do processo de legalização, porque isso é um elemento central, né, do que são as rádios comunitárias, do que foram que são as rádios comunitárias hoje, dentro desse... e daí a gente teve aí, né, um processo de fortalecimento da sociedade civil nesse momento da década de 80, né, de articulação da sociedade civil em favor de uma Constituição, né, a abertura democrática e esse movimento de rádios livres, tudo isso gerou um caldo, né, que favoreceu aí um boom de rádios de baixa potência em todo o Brasil, tá? A partir do final da década de 80 e com muita força na década de 90, né? E daí é importante dizer que nesse mundaréu de rádios de baixa potência, você tinha muitas rádios que descendem dessas vertentes que eu falei, né? Com princípios, né, comunitários e libertários, mas também você tinha rádio de baixa potência de todo tipo, né? Naquela época você já tinha igrejas católicas e igrejas pentecostais vendo ali como um espaço, né, a ser ocupado, mas também pequenos comerciantes, políticos locais, né, todo mundo querendo ali um espacinho no daio, né? E daí, assim, queria fazer uma problematização que eu acho que é importante pensar que, bom, isso é uma coisa que a gente nunca pode deixar de ressaltar. A lei que rege a radiodifusão no Brasil ainda é uma lei de 1962. Né? A gente está em 2024 e ainda o Código Brasileiro de Telecomunicações persiste, né, sendo ancorado
lobby eficiente, persistente da ABERT, né? Então, assim, a gente... Bom, o contexto, né, do Código Brasileiro de Telecomunicações diz muito, né, o seu caráter liberalizante, né, os 52 ou 54 vetos que o Jango fez no CBT originalmente e o Congresso derrubou todos, um a um, né, ou seja, o Código Brasileiro de Telecomunicações, o modo como se deu o processo de concessão de outorgas no Brasil é um modelo muito privatista. E pensa, né? A gente está falando desse momento pré-início da ditadura militar. A gente sabe que a política de comunicação da ditadura militar foi o favorecimento de redes. E redes a favor dos seus aliados políticos nas oligarquias regionais ao longo do Brasil. Então, a gente tem um modelo que exclui esses atores múltiplos, né? Sejam eles atores ligados à sociedade civil organizada, como, né, associações comunitárias, sindicatos, mas também, né, igrejas, associações comerciais, ou seja, os outros entes sociais eles ficaram fora dessa distribuição do modo de se organizar a concessão de outorgas de rádio e TV no Brasil. Então, quando houve essa primeira brecha, todos esses atores foram e continuam abocanhando esse espaço que deveria ser reservado legitimamente à sociedade civil organizada, que é a rádio comunitária, a radiodifusão comunitária no Brasil, né? Então, é importante a gente ter esse contexto, né, que se a gente tivesse um outro processo, uma outra lei, né, talvez essa realidade seria diferente. Mas, enfim, né, voltando, fazendo esse panorama rápido, legal. Na década de 90, você tem essa explosão de outorgas e você tem um processo muito forte nessa primeira metade da década de 90 de articulação em torno de associações e entidades representativas das rádios livres e das rádios comunitárias. Então, a primeira delas, que a gente, pelo menos que eu consegui documentar, é de 1991, a ARLESP, Associação de Rádios Livres do Estado de São Paulo. Você tem Ar Livre, em 94, no Rio de Janeiro, você tem Abraço em 1996, você tem a Marca Brasil em 1995, né? Então, você tem ali uma série de atores coletivos que começam a se organizar para resolver a questão das rádios comunitárias e rádios livres. Por quê? Porque, de acordo com que se tinha esse boom de rádios de baixa potência, você também tinha um processo sistemático de repressão às rádios que não tinham outorga, nenhuma delas tinha, né? Ou seja, até 1998, essas rádios elas nasciam alegais. E eu sempre coloco isso, não são ilegais, elas são alegais. Elas não têm nenhum amparo legal, né, para funcionar. Muitas delas eram legítimas, mas elas eram todas ilegais, né? E daí, o que acontece? Você tem uma articulação muito forte da sociedade civil. Tem um capítulo aí super interessante, mas não vai dar para a gente falar, que é um racha que vai se dar no movimento de rádios livres e no movimento de rádios comunitárias, né? O movimento de rádios livres vai dizer, olha, isso daqui é uma armadilha, a gente vai se ferrar com uma nova lei, não vamos cair nessa. E você teve um movimento de rádios comunitárias, muito amparado por experiências internacionais, né? Com muita força a Mark, né? Vai incidir aí, dizendo, não, olha, tem boas experiências, dá para a gente lutar por uma boa lei e acabar com esse processo de repressão. Porque, assim, quando a gente fala essas coisas mais amplas, abstratas, é importante entender o que é a realidade de uma comunidade pobre que se organiza para, naquela época, conseguir um transmissor que era muito mais caro, muito mais complicado de se conseguir ou produzir, né? Consegue equipamento, organiza a comunidade, organiza um espaço, e você vem com a Polícia Federal, com a Anatel, naquela época de uma forma muito truculenta, roubando, né, porque era um roubo mesmo, né, assim, não tinha nenhuma, não havia nenhuma organização da apreensão desses equipamentos, né, assim, não tinha uma listagem, essa associação aqui teve o equipamento apreendido e depois de um processo legal ela pode recuperar. Não, tem uma cena terrível no começo do século XXI, né, nos anos 2000, de transmissores e equipamentos de rádios piratas, né,
sendo destruídos no aeroporto de Congonhas. Né? Um trator passa por esses equipamentos, né? Como uma coisa simbólica dessas rádios que derrubavam o avião. Ninguém sabe, em nenhum lugar do mundo, um avião que tenha sido derrubado por uma rádio de baixa potência, mas tinha essa coisa simbólica e um ato extremamente legal, né? Porque eram equipamentos que eram apreendidos, eles foram destruídos sob o aplauso da sociedade paulista, né? Então, assim, é importante dizer que essa realidade de repressão, né, também impulsionou a busca por uma solução legal, né? Enfim, daí nesse momento a gente tem uma série de propostas sendo articuladas na sociedade civil. A principal tinha como base a lei colombiana, porque a Colômbia ela tem uma boa lei de rádio comunitária desde a década de 90, é uma lei que permitia, por exemplo, 250 watts de potência. Então esse era o modelo que se pediu, né, inicialmente. Enfim, também tem um histórico muito interessante aí, mas não vai dar para passar. Assim, você tem 7 projetos de lei que são apensados, né, num projeto de lei, e daí você tem desde projeto de lei do deputado Fernando Gabeira, desde o projeto de lei do então ministro do Ministério das Comunicações, do Fernando Henrique Cardoso. Você tem, por exemplo, projetos que são ligados a associações comerciais, né? Enfim, você tem ali uma diversidade de ideias, de tipos, de modelos de proposta de rádio comunitária que vão desembocar aí na Lei 9.612, que vai ser aprovada em 1998. Você tinha proposta da União Democrática Ruralista, das igrejas pentecostais, do Poder Executivo, que era mais limitadora, e eu, na tese, me debrucei sobre as 859 páginas do dossiê desse PL, de como é que foi o processo de tramitação. E é um terror, assim, é um livro de terror, porque você tem uma proposta que é extremamente ampla, democrática, dentro de uma perspectiva plural do que seria a rádio comunitária, e ao longo de que o projeto de lei vai sendo discutido dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia, ele vai sendo trucidado, né? Então, assim, por exemplo, no primeiro momento, tinha uma proposta que previa outorga para indivíduo, né, que era uma demanda, por exemplo, das rádios livres, para associações sem fins de lucro, para microempresa e que permitia diferentes tipos de sustentabilidade econômica. Tinha uma outra que previa 30% da reserva de espectro para as rádios comunitárias, em FM e AM, que daí, fazendo já um salto, é muito próximo do que a gente tem hoje no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, que reserva 1/3 do espectro eletromagnético para a rádio pública, né? Então, isso a gente já tinha lá, né? E daí, o que você vai ter ao longo desse processo é essa lógica, né, de entregar uma proposta de lei para as galinhas, tendo as raposas como quem decidia, né? Ou seja, teve uma pesquisa na época que indicou que 70% dos legisladores eram donos diretos ou indiretos de rádios e TVs comerciais, né? Então, assim, obviamente que eles não queriam uma boa lei de rádio comunitária, né? Então, assim, o que era 250 watts cai para 25 watts, antes permitia publicidade, depois foi para 10%, até proibir qualquer tipo de publicidade. E daí o que a gente vai ter é a Lei 9.612, que eu vou apontar só algumas deficiências centrais. Uma é um conceito restrito de comunidade, né? Comunidade, para a lei de rádio comunitária, é uma comunidade territorial restrita a um bairro muito pequeno e com características da região urbana brasileira, né? Então, essa lei ela impediu que outras comunidades que se organizassem de outra forma, como comunidades de interesse, como associações, sindicatos, por exemplo, comunidades étnicas, como comunidades indígenas, que fossem territorialmente dispersas, elas não conseguem acessar. Então, por exemplo, né, para a gente trazer uma realidade muito concreta, a gente não consegue ter uma comunidade indígena
operando uma rádio comunitária legalmente, por uma série de motivos. Um, você já obriga a ter um ente jurídico, né? Então você precisa ter um CNPJ, algo que é estranho a muitas dessas comunidades. E 25 watts de potência, que dá um alcance aí de, né, dependendo da topografia, 1 quilômetro de raio, é melhor você ligar para, né, de uma casa para outra do que você trabalhar com esse conceito tão limitado. E da mesma forma, a gente não precisa ir muito longe. Quando você vai, sei lá, para o complexo das favelas da Maré no Rio de Janeiro, 25 watts de potência não vai dar conta das necessidades da comunidade, né? Você tem a reserva de somente um canal no canto do DAIO. Então, assim, para você achar uma rádio comunitária, você tem que quase quebrar o seu DAIO, né? Tudo bem, né? Se ele for o DAIO expandido, você ainda consegue chegar, né? Mas é somente um canal em FM. É importante a gente levar em conta de quanto isso é restritivo, né? Porque, assim, dentro de uma perspectiva do artigo 224 da Constituição Federal, que define, né, a complementaridade entre estatal, público e comercial, você deveria ter uma divisão tripartite, ou mais equânime possível. O que você tem é somente numa modalidade, em FM, no canto do DAIO e um canal, né? E daí você coloca lá as comunidades daquela região brigando para conseguir isso, né? Aquela rádio que eu comentei para vocês em Altamira é justamente isso. Você tem a rádio Altamira, que é uma rádio histórica ligada ao movimento que se organizou para frear Belo Monte, tá? Ou seja, ainda na década de 80, porque Belo Monte é um projeto muito antigo, né? Então, assim, é uma rádio histórica, mas é uma rádio que nunca conseguiu outorga. Quem que conseguiu outorga em Altamira? A Rádio Cidade, que é uma rádio ligada a um político de direita e que conseguiu ter a sua concessão no centro de Altamira. E daí a Rádio Cidade, a Rádio Altamira, né, ligada ao movimento ecológico da região, foi empurrada para o subúrbio, né? E recebe constantemente interferência da Rádio Cidade, que na verdade é uma rádio comercial com outorga de comunitária, né? E um outro ponto que isso é central é a limitação nas formas de sustentabilidade, tá? E esse é um ponto importante porque a gente confunde e um dos princípios de rádio comunitária é não ter fins de lucro, né? Mas o fato de você não ter fins de lucro não se confunde com a possibilidade de publicidade, né? Eu visitei, quando eu era representante da MARC no Brasil, a Rádio La Tribu, da Argentina. É uma rádio comunitária que ela tem sede própria, é uma rádio comunitária que ela tem veículo próprio, ela tem 300 comunicadores e comunicadoras operando na rádio, muitos deles, quem trabalha ali em alguns setores da rádio é remunerado, né? E eles são super cuidadosos com a publicidade que entra ali e que não entra, né? Então, assim, há uma discussão do conjunto, né, de fazedores da rádio para o que é uma publicidade que cabe ou não ali naquele lugar. Então, o fato de entrar recurso não deturpa, né, a natureza e os princípios daquela rádio comunitária. E o que é importante pensar é a quantidade de efeitos que isso tem, né? Quando você impede a sustentabilidade. No Brasil, a rádio comunitária só pode ter apoio cultural, né? Então, basicamente, um mercado, algum estabelecimento que apoia um determinado programa e ele só vai poder ser mencionado apoio cultural, padaria do seu Zé. Não pode colocar endereço, não pode colocar propaganda, não pode dizer nada mais. Tudo isso é ilegal, né? E daí o que você tem? Você tem uma rotatividade muito grande da equipe, todo mundo tem que ser voluntário, né? A dificuldade de se fazer um jornalismo de qualidade, né? A dificuldade de mulheres participarem das rádios comunitárias, isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Quando você pensa, né, que as mulheres têm dupla, tripla jornada de trabalho, pensar que ela vai ter uma quarta jornada voluntária de trabalho na rádio comunitária é uma ilusão, né? Então, uma das coisas que eu notei na minha pesquisa é o quão masculino é o ambiente das rádios comunitárias no Brasil, né? Você tem alguma presença mais na parte da produção, mas quando você vai para a direção, a maior parte é homem, né? E outro ponto que é muito importante na questão dos programas de sustentabilidade é que como isso afeta a independência das rádios. As rádios elas ficam muito mais vulneráveis
a investida de políticos, de igrejas, de associações comerciais, né? Então, aquilo que pretensamente era para proteger a independência, na verdade favorece a dependência das rádios comunitárias a grupos específicos, tá? Algumas, tem 1 milhão de coisas para tratar aí. Uma delas, que é importante dizer, é o quão burocrático foi o processo de outorga, né? Então, assim, tem uma série de pesquisas interessantes que indicam isso, assim, por ser burocrático e concentrado em Brasília, justamente as rádios comunitárias com uma ligação com algum político local que tenha conexão com Brasília conseguia fazer com que o processo andasse, né, mais rapidamente. Isso persiste, então, pensa, lei de rádio comunitária 98, né, você tem 4 anos de FHC, em 2002 você tem os governos do PT. Essa burocracia, ela permanece no Lula 1, Lula 2. Isso vai ter uma mudança lá na segunda gestão do governo Dilma, que realmente você tem uma desburocratização importante. De 33 documentos, você passa a ter 7 documentos para conseguir outorga, você tem um plano nacional de outorga, né? E isso, com certeza, facilitou com que a gente tivesse um número importante de rádios comunitárias. Trazendo os dados mais recentes, assim, quando você vai lá na tabela do Ministério das Comunicações, né, ali se fala em torno de 5 mil rádios comunitárias. Eu participei de uma audiência pública na sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, do deputado Mink, por um projeto de lei do Estado do Rio de Janeiro que reserve 5% da verba para comunicação para as mídias comunitárias. E foi interessante porque foi chamado a Secretaria da Comunicação Social, foi chamado o Ministério da Cultura, e a gente teve uma atualização dos dados. E o que o pessoal da Secretaria de Comunicação Social da Presidência trouxe é que o número que se tem mesmo de rádios que estão com outorga ok, são 3.500 rádios, tá? Então, assim, o que a gente tem, na verdade, é um declínio do número de rádios comunitárias. Tem eu falei para vocês, né? A gente fez uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa com 100 rádios comunitárias do Brasil todo, né? E as coitadas das respondentes tinham que responder 33 perguntas. Mas uma pergunta era a pergunta inicial: quando que a rádio foi criada? E daí é muito triste, porque de acordo com o que vai passando da década de 90 até 2010, que é quando 2015 é a minha pesquisa, você tem uma curva declinante, né? Então, assim, na década de 90, com essa expectativa da lei, você teve muitas rádios sendo criadas, mas cada vez menos as associações comunitárias de muitos tipos têm interesse em aceder a esse serviço que tem um conjunto aí de limitações, né? Então, essa acaba sendo um pouco a realidade. E, então, assim, esse 3.500, né, demonstra um pouco isso, né? Daí, eu sei que eu já estourei meu tempo, né? Há muito tempo, mas eu vou tentar trazer alguns pontos, assim, que eu acho que é importante. Algo que ficou muito... E daí, de novo, uma percepção que eu trago da audiência, né? Dessa audiência que eu participei na sexta-feira. Então, assim, o deputado chamou, né, as rádios comunitárias, as associações do estado do Rio de Janeiro, então foi muito bacana, porque você teve companheiros e companheiras de diferentes lugares do estado do Rio de Janeiro. Mas eu contei ali 60 participantes, 6 mulheres e ninguém, absolutamente ninguém com menos de 40 anos, né? E não tem nenhum etarismo aqui. Eu já tenho mais que 40 anos. Mas é um pouco dessa percepção de que é um movimento que está envelhecendo, né? Na associação eu fui representante da MARC no Brasil, e com isso eu visitei vários países da América Latina, muito focados. As visitas eram, na verdade, ligadas à MARC, então eu conheci um pouco da realidade dos muitos países. E isso era muito presente já desde a década de 2010, sabe? O quanto os dirigentes e as pessoas ligadas ao movimento não eram mais... ou seja, o movimento não atraía mais pessoal jovem, né? Então, assim, é algo que eu também notei individualmente nas rádios, né? Você tem pouca
institucionalização da participação da comunidade nas rádios. Não porque, normalmente, a rádio oblitera essa participação, mas porque a comunidade não... Ela até participa da programação, mas não do processo decisório, né? Então, assim, acho que tem uma série de questões que a gente pode levantar aí, né? Assim, o próprio processo de desinstitucionalização das mídias comunitárias, né? Não está ligada mais necessariamente a uma instituição, um processo também de desinteresse, né? Por participação política, mas a gente pode dizer que essa é uma realidade. E um ponto, eu acho que talvez se conecte mais aí com mídia som, é a questão estética, né? E daí, Juliana, você vai ver que nessa parte lá do artigo, eu sinto muito uma percepção que você trouxe, assim. Porque a Web Rádio Alma tinha uma qualidade técnica e estética que se destacava das outras 9, né? E por uma série de fatores, né? Méritos também da organização de vocês. Mas é interessante porque a Juliana traz isso, assim, de uma crítica de como normalmente há um didatismo, né, muito forte na mensagem que é transmitida nas mídias comunitárias, né? Então, assim, se abandona, isso é uma crítica que eu trago no texto, assim, que vem desde a década de 90 com a Denise Kogo, né, que é também uma das pioneiras aí do estudo sobre mídias comunitárias. O que é característico, né, e quem leu Bakhtin lembra disso, assim, o que é característico da cultura popular, né, que é o humor, que é a leveza, que é a proximidade, ela é abandonado nos conteúdos da maior parte das mídias comunitárias. Eu acho que isso se conecta muito com um tema que tem sido muito pisado aí, que é a dificuldade da esquerda hoje em se comunicar com o povo, né, em seduzir através da sua linguagem. E daí a gente tem aí um cenário que é interessante, assim, porque quando eu perguntava para as rádios, né, assim, vocês fazem pesquisa de audiência? Não, né? Vocês têm audiência? Não muita. Mas não havia muita preocupação com isso, né, assim, o nosso conteúdo é um conteúdo de qualidade. Poxa vida, mas como é que a gente faz o trabalho de base? Como é que a gente serve a comunidade sem audiência, né? E eu acho que a resposta não é tão simples e óbvia, porque é importante dizer que esse próprio processo de produzir conteúdo pela própria comunidade é também um processo formador, né? Então, assim, sim, a audiência, ela deve ser um fim, né? Mas você tem um meio aí, que é esse modo de fazer, com uma série de princípios, com uma preocupação com a participação, com uma série de valores, né? E isso tem a sua importância. Mas, obviamente, né, eu acho que o que a gente abandona aqui são estratégias de sedução que, por exemplo, a gente tem visto que a extrema-direita tem batido um bolão aí, quando comparado com a mídia de esquerda. Daí tem mais um ponto, eu sei que meu tempo estourou, mas eu queria destacar, porque isso é muito importante, que é a presença da religião, de denominações religiosas nas rádios comunitárias, né? Como eu falei, assim, quando você pega as rádios comunitárias da América Latina e do Brasil, você tem algo aí que é muito comum, que é a presença de entes religiosos nas mídias comunitárias, né? Então, assim, há uma aliança histórica das mídias comunitárias com a ala mais progressista da Igreja Católica. A primeira rádio comunitária que a gente coloca como marco na América Latina, que é a Rádio Statenza da Colômbia, era uma rádio ligada à Igreja Católica, né? Assim, essas emissoras que eu falei da década de 50, da década de 60, ligadas ao movimento eclesial de base. Mas a gente está falando da presença da religião e não de um aparelhamento religioso das rádios comunitárias, que é o que a gente vê com muita força hoje, né? Toda vez que eu vejo avançar projetos de lei de partidos de direita melhorando a lei de rádio comunitária, eu abro bem o olho, né? Porque eu acho que isso é um indício, né? De como ali passou a ser um filão, né? E daí a gente que estuda rádio sabe disso, né? Assim, uma primeira visão pode ser de não, quem que se importa com rádio hoje? Muita gente se importa, né? O Ratinho, pai, acabou de organizar 100 novas outorgas de rádios locais, comerciais, para
pavimentar aí a candidatura do filho dele como presidente muito em breve, né? Então, assim, quem estuda política, economia política da comunicação, sabe que rádio e TV ainda tem um papel muito importante, né, no processo eleitoral brasileiro, né? E a rádio comunitária está ali, na base, né? Ou seja, capilarizando essa atuação política de um determinado político local, né? Então, assim, também, obviamente, você vai ter esse interesse tanto político partidário, mas também religioso. O que eu notei, mas claro que essas 10 rádios eram um recorte muito específico, é que, na maior delas, nas emissoras que tinha religião, você tinha diferentes denominações religiosas, né? A gente tem uma questão importante de dizer que, se é uma concessão estatal, né, uma concessão do Estado, uma concessão pública, ela deveria ser laica, né? Como é o Estado brasileiro, né? Mas há quem defenda que, por uma perspectiva de, enfim, né, pluralidade cultural, você pudesse ter a participação aí de entes religiosos, mas desde que isso fosse realmente plural, né? E nem sempre é isso que acontece. Tem um fato recente, bastante preocupante, que aconteceu em 2018, tá? Tem uma historiazinha antes. Em 2000, a lei de 1998, em 2001, o PL, o Partido Liberal, né, ele entra com uma ação direta de inconstitucionalidade com um dos artigos da lei. A verdade é assim, a lei foi criada em fevereiro, em março você já tinha partidos de esquerda tentando mudar a lei para melhorar a lei, mas também tinha outros partidos de direita tentando piorar a lei. E uma delas era essa ação de inconstitucionalidade. Basicamente, o artigo 4º da lei de rádio comunitária proíbe qualquer tipo de proselitismo, ou seja, proselitismo religioso, proselitismo comercial, etc. Né? O Partido Liberal, ele entra dizendo que proibir o proselitismo seria ferir o princípio constitucional de liberdade de expressão. Em 2002, o STF, ele nega o pedido do PL em caráter liminar. Em 2018, não por acaso, né, naquele cadinho ali do governo Bolsonaro, você tem essa decisão revertida. Então, desde 2018, esse artigo 4º da lei, que, a meu ver, era um artigo muito importante para proteger os princípios de rádio comunitária, ele foi derrubado. E é interessante colocar que, na justificativa dessa derrubada, se fala justamente da liberdade de expressão religiosa, né? Então, assim, você abre a porteira para que as dominações religiosas se apoderem das rádios comunitárias, né? E daí, para finalizar, para a gente ter um pouquinho de tempo de conversa, trazer algumas questões técnico-políticas, né? Assim, como eu falei, quando a gente pensa hoje nas rádios comunitárias, né? Assim, é importante dizer rádio comunitária no sentido expandido, né? Então, assim, é muito difícil você conhecer uma rádio comunitária, mesmo que tenha sido criado, né, na era analógica, na era pré-internet, que não esteja hoje, que não tenha o seu site, que não tenha web rádio, que não tenha um canal no Spotify, né, ou seja, que esteja produzindo no formato multimídia. Só que tem algumas coisas importantes da gente pensar. Assim, a disputa de ideias, né, que sempre foi a razão de ser das rádios comunitárias, ela agora está se dando também nesse espaço, né, das redes sociais. Mas a gente, e lá em 2016, quando eu comecei a perguntar sobre isso, sobre essa presença naquela época do Facebook, né, que era a principal rede social que as rádios comunitárias estavam presentes, eu já falava, poxa vida, mas você está falando de uma big tech, né, assim, de uma corporação transnacional de mídia, né? O que aconteceu recentemente, né, com o Twitter, né, e quem está à frente do Twitter indica um pouco do perigo que é e o quão limitado é estar nessas redes sociais. E outro ponto que é muito importante, que não é um detalhe, é a questão dos posts patrocinados, né? Essa disputa de ideias, né,
uma determinada reivindicação, né, feita por uma determinada associação, ela só vai realmente circular na rede se tiver post patrocinado, né? Então, assim, o quanto isso impede essa realmente livre circulação de ideias, né? Então, assim, tem uma série de fatores aí que a gente tem que levar em conta, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu me lembro que eu fiz uma entrevista com uma pesquisadora inglesa que estuda rádios comunitárias, e ela falou, olha, eu vejo essa entrada na internet com um pouco de ressalva, porque assim, um dos grandes trunfos da utilização libertária, política, emancipatória da rádio livre comunitária era o fato de você pegar o transmissor e fugir com o transmissor não ser localizado, né? Hoje, uma web rádio, um determinado coletivo, é facilmente localizado na internet, né? Então, assim, o quanto que isso limita, né, esse tipo de ação política. No texto, eu acho que eu até trago o exemplo da Primavera Árabe, né? Assim, a AMARC teve um papel super interessante, assim, eu coloquei entre aspas, facilitar transmissores naquele momento ali, né? Favorecendo justamente uma propulsão de rádios livres, né, naquele determinado momento. Então, assim, essa questão de você conseguir localizar IP, né, é algo importante quando a gente pensa nessa utilização mais política das rádios comunitárias. E, por fim, uma penúltima coisa é isso, assim, uma coisa que eu tenho notado, que eu acho que é muito interessante, é quanto, muitas vezes, a realidade, né, ela tende a favorecer o uso multimídia, combinando soluções analógicas e digitais, né, para que uma determinada comunicação da rádio comunitária chegue à sua população, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, de uma articulação que foi feita de muitas favelas no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, da Frente Maré, para combater a desinformação sobre a pandemia do coronavírus que estava sendo disseminada pelo próprio governo federal, né? E conversando, por exemplo, com a Gisele Martins, né, uma comunicadora da Amarela, falou, João, assim, para a gente foi muito importante transmitir pelo WhatsApp, mas também foi muito importante colocar faixa na comunidade, porque quanto mais você vai chegando para o alto da comunidade, a conexão com a internet, a conexão é mais difícil, então você precisava ali de carro de som e de faixa, né? E essa era a solução que encontrava. E tem um outro exemplo que eu acho muito interessante também durante a pandemia, que é o do áudio do Beradão, que foi ali no coração da Amazônia, né? Assim, na Terra do Meio, no Pará, né? E também o foco era o combate à fake news, a dificuldade que se estava tendo de chegar a informação de qualidade sobre a pandemia do coronavírus. E daí esse áudio do Beradão era, na verdade, tocado por uma organização, uma ONG ali do Pará, que começou a fazer um programa semanal de rádio para trazer informação de qualidade sobre o coronavírus. Isso daí a gente está falando em abril, maio de 2020, né? E daí o que é interessante porque eles faziam a informação circular por WhatsApp, mas, poxa, como é que o WhatsApp ia chegar nas comunidades? Eles articularam com fundações internacionais 26 pontos de internet em todo o corredor ali do Xingu, nas áreas protegidas. Mas não somente isso, eles também se aliaram a 30 rádios comerciais FM para também veicular os áudios do Beradão, e também se consegue encontrar no SoundCloud, no Spotify. Então, assim, para fazer a informação chegar, a ideia foi utilizar um conjunto aí de soluções multimídia e multiplataforma. E daí, para finalizar mesmo, assim, um último limite que eu queria trazer, assim, citar, é o que eu estou trazendo justamente agora, né, assim, que é a questão, o recorte da violência contra comunicadores comunitários, né, porque, assim, quando a gente pensa na importância do jornalismo para a democracia, a gente tem que pensar também desse jornalismo que é produzido na base, né, produzido por rádios locais, por jornais locais, por rádios comunitárias, por jornais de pequeno porte, e que tem uma atuação muito importante, por quê? Porque acompanha o cotidiano ali da política
local. Esses jornalistas, eles são muito vulneráveis, né? Assim, eles estão normalmente ligados a uma entidade que tem pouco recurso, eles vão fazer denúncias contra corrupção, contra políticos, contra poderes paralelos, que estão muito próximos fisicamente deles, né? E tem um movimento mais recente que tem a ver com esse ambiente político que a gente vive hoje, é que as rádios comunitárias, sendo vistas como esquerda, né, elas têm sido cada vez mais vítimas de violência organizada offline, mas principalmente online por parte da extrema-direita. Né? E isso, por exemplo, de novo, durante a pandemia, foi uma realidade muito forte. Né? As rádios, as mídias comunitárias que estavam defendendo o isolamento, que defendiam a vacina, eram vistas como oponentes do Bolsonaro e muitas delas foram atacadas durante a pandemia, né? Então, você tem mais uma frente de violência aí para as mídias comunitárias, né? No caso das rádios comunitárias, você tem uma violência estatal que acompanha, né? Mas agora também uma violência por parte da sociedade civil, né? Eu esqueci de trazer um dado que eu acho que é um dado importante para a gente ilustrar o que foi a política, e eu paro por aqui, o que foi a política pública de radiodifusão comunitária do Estado brasileiro, tá? O que eu fiz? Eu peguei de 2002 a 2015 todos os fechamentos de rádios de baixa potência pela Anatel. Né? Então, eu peguei todos os relatórios. Daí você vai dizer, poxa vida, mas você só pegou do PT, né? É porque de 98 a 2002, o governo FHC não liberou esses relatórios. Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz esse recorte. De 2002 a 2015, quantas rádios de baixa potência foram fechadas? 13.650 rádios de baixa potência foram fechadas. Nesse período, quantas rádios comunitárias tiveram outorga? Cerca de 4.000. Então, é muito visível, né, que o Estado brasileiro ele fechou 3 vezes mais rádios do que ele conseguiu outorgar. Né? Então, você tinha um aparelho repressor muito bem organizado, mas um aparelho de promulgação, né, de promoção da rádio comunitária muito frágil. Né? Então, assim, não é surpresa que você tenha esse processo de esvaziamento. Né? Para fechar, o que é a bandeira atual do movimento? Continua sendo, né, mudar essa lei, mas também um processo de modernização das rádios comunitárias. Né? A gente entende assim que a rádio comunitária ela consegue o mais difícil, que é organizar a comunidade em torno de uma determinada pauta. Né? O que o Estado deveria fazer é permitir que esse espaço de organização ele tenha acesso a múltiplas formas de comunicação. Né? Então, que seja um provedor de internet, que tenha a possibilidade de produzir multimídia, né? Mas para isso, obviamente, você precisa de uma mudança na lei e de um processo realmente de promoção, que, por hora, ainda a gente não viu acontecer. Perdão, acho que eu falei por 1 hora, mas enfim, né? Quando a gente é muito apaixonado, a gente não consegue parar de falar. Mas é isso. Maravilha, João. Eu abri mão aqui da imagem em favor do som, tá? Mas acho que deu um panorama excelente para a gente, essa tua trajetória de pesquisa e ação. Gostaria de abrir a palavra aí para os colegas que tenham perguntas, e se ninguém tiver, claro que eu tenho. Ju, pode começar. João, muito bom te ouvir. Eu queria fazer 2 perguntas. Eu queria que você avaliasse um pouco, mais especificamente, qual que foi o impacto da lei no movimento de rádios livres, especificamente, né, nesse período mais recente, porque eu acho que até anos 2000 e pouco, né, 2010, elas foram muito fortes, mas a gente também vê, eu não sei se, como tem pouco estudo, tem poucos dados também sobre isso, né, porque elas têm uma dinâmica também muito, né, fugaz.
E a segunda coisa você falou, né, como desafio mudar essa lei, mas qual que seria o sentido dessas mudanças, né? Porque daí a gente abre um novo processo de disputa em que, se a gente pegar historicamente, a gente corre risco mais de sair perdendo do que ganhando, né? De ter mudanças para o bem. Então, quando você pensa nisso, né, tem isso da modernização, mas talvez uma coisa atrelada à outra, né? Ter também amparo legal para promover essa modernização. Mas qual seria o sentido, assim, pensando no movimento de rádios comunitárias, assim, defendido pela Marc, ou que a gente sabe que tem os movimentos, né, mais organizados, o que seria importante mudar, na sua opinião? Eu acho que já tem uma dica aí dessa questão da independência financeira, né, de formas de sustentação, mas se pudesse comentar esses 2 pontos. A gente faz uma rodada de perguntas, o que vocês acham? Eu vou respondendo. Se vocês preferirem. Acho que a pergunta da Ju já foi bem grande, pode responder a dela, depois se vierem pequenininhas a gente faz de rodada. É assim, então vou lá para bem direto ao ponto para de repente ter mais espaço assim. Esse capítulo assim da história, Juliana, é muito interessante assim, porque as rádios livres, e eu sou, ainda que seja do movimento de rádios comunitárias, meu coração bate muito pelas rádios livres, assim, os princípios são muito, muito interessantes, né? Quando você pega ali no detalhamento, eu procuro trazer isso um pouco lá no capítulo 3, quando eu trago essa história, as rádios livres se sentiram traídas pelas rádios comunitárias, né? Assim, num primeiro momento, e daí tem todo um processo ali, desde 92, tá? Se dizia isso, assim, não, a gente vai ter, a ideia é a gente, primeiro, disputar um espaço equânime do espectro, né? E dentro desse espaço de 33%, a gente vai reservar, sim, para um espaço mais institucionalizado, né, de acesso ao outorga, mas que também se permita um espaço de uma regulação autônoma, né? E quando ali na disputa política, essa perspectiva mais libertária, ela foi ficando muito inviável, as rádios livres foram colocadas de lado, né? Eu não vou lembrar agora, mas teve uma dissertação que eu li, sobre o nome dela é italiano, que é muito interessante, porque a perspectiva desse histórico depois quem quiser, me manda por e-mail que eu mando, assim. É muito interessante que é a perspectiva dessa história pelas rádios livres, né? E ela traz isso, assim, enquanto que quando a disputa ficou ali pesada, as rádios livres foram colocadas, essa perspectiva libertária foi colocada de lado, né? O que a gente viu de rádio livre depois da lei foi justamente uma migração para muito forte com o movimento universitário, né? Isso é bem interessante. E algo que é bem interessante também, as rádios do MST, elas são livres, né? Eu lembro quando eu perguntei isso para eles, a resposta é sempre maravilhosa, como qualquer coisa do MST, né? Eles disseram isso, se a gente fosse uma rádio comunitária, a gente teria que partir de uma perspectiva radical de pluralidade e simplesmente a gente teria que abrir espaço para o agronegócio. Então, como a gente não permite isso, a gente vai para uma lógica de rádio livre. E a outra coisa que eles discutem é justamente assim, como é que para os nossos assentamentos você vai ter 25 watts de potência. Então, o movimento de rádios livres ele passou a ficar restrito, né, a determinados lugares da sociedade que tem uma proteção maior. Mas uma bandeira que continua muito forte, que é a bandeira do espectro comum, né? Isso é muito interessante. Você tem, por exemplo, o Thiago Novaes, que discute muito isso, assim, que é um movimento internacional que vai dizer, hoje o espectro eletromagnético, da forma como se gera o espectro eletromagnético, você não tem mais limitação, né? Você tem um uso muito inteligente do espectro eletromagnético que não permite mais essa lógica da escassez, né? E daí o que se defende? Que, de novo, a gente volta para aquela discussão inicial, que você tem uma parte do espectro eletromagnético que seja uma regulação mais autônoma da sociedade civil, que não passe pelo Estado, né? Porque passando pelo Estado, a gente sabe o risco privatista que vai ter, né? Com relação à mudança da lei, assim, o que a gente tem, Juliana, assim, hoje é muito louco, assim, porque as pautas são pautas de 30 anos atrás, né? Assim, o básico ainda não foi alterado, né? Assim, poxa vida, com hoje, né, com essa amplitude de possibilidades de modos de se comunicar, né? Assim,
cada vez com menor escassez do espectro eletromagnético, não faz sentido você ter um canal único. Não faz sentido você ter essa limitação de potência. Então, a pauta continua, quando você pega a pauta da base, você continua isso, assim, né? O que seria o básico. E uma coisa, como você, né, já falou, assim, é a questão da sustentabilidade. Né? Isso é um elemento central. Queria dar crédito aqui, porque é importante dizer, né, que a gente só desce a lenha no governo, mas, assim, teve uma ação recente bem interessante, que foi justamente, e daí você falou uma coisa muito importante também, né, Juliana, assim, tentar e levar para o Congresso hoje uma mudança no Código Brasileiro de Telecomunicações, na lei de rádios comunitárias, é um tiro no pé, né? E é um pouco essa a perspectiva que o governo do PT tem trazido, assim, a gente não vai conseguir vencer ali, né? Então, o que eles fizeram, que foi bem interessante, como a lei fala em apoio cultural a partir de uma entidade a 1 quilômetro de raio, né? Ou seja, tem que estar na órbita ali da rádio comunitária. O que eles fizeram? Eles agora estão trabalhando com entes federativos, então, universidades federais, postos de saúde, que são ligados ao governo federal, que estão conseguindo fazer apoio cultural, né? Então, assim, isso já está acontecendo. Eles fizeram uma chamada para essas 3.500 rádios comunitárias, 880 demonstraram interesse e foram habilitadas, e teve um projeto de valorização do Cultura Viva, que é um programa do Ministério da Cultura, e reservou 2 milhões para essas 880 rádios. Todas elas vão ter R$ 2.400 de apoio para trazer informações sobre o Cultura Viva. É pouco, é nada, é muito pouco, né? Mas, assim, pelo menos é um aceno, já que você não consegue lutar por uma nova lei, né? Respondido, Jacuna. Então, o Carlos está inscrito, já o convido para fazer sua pergunta, Carlos. João Paulo, obrigado. Muito interessante sua apresentação. Várias questões fundamentais, né, para a gente discutir sobre comunicação comunitária, especialmente, né, por exemplo, rádios, né, das rádios. E eu fiquei pensando muito na parte estética, que foi mais no finalzinho que você falou, né? Inclusive, a gente cai nessa, né? A gente fala, a esquerda não conseguiu se atualizar na linguagem, as redes sociais, etc. E às vezes a gente cai em alguns lugares comuns, ou a gente pensa que é só uma questão de atualização. E eu fico pensando, talvez por outras lógicas também, não apenas assim, uma linguagem antiga, outra é nova. Mas vou dar um exemplo. A gente que é da área de rádio, né, que está no GP do Intercom, ou no grupo da Compós, a gente percebe que às vezes a gente tem uma dificuldade de trânsito nos trabalhos que estão mais ligados a uma mídia sonora em plataforma, ou podcast, e trabalhos mais ligados à rádio de antena, o dial. Já aconteceu de eu ver no grupo, assim, no grupo lá de e-mails, alguém mandando e-mail falando assim, gente, isso aí que vocês estão falando, isso não é, nada disso aí é rádio. Vocês estão falando que isso é rádio, isso não é rádio. Rádio tem que ser antena, eu vi isso no ano passado. Né? Então, às vezes, acaba sendo quase uma subcultura, né? Das pessoas interessadas pela transmissão, aquela ideia tradicional do rádio amador, né? E tem toda uma mitologia em torno disso, laços que são construídos das pessoas que trocam ideias sobre isso, constroem, né? Laços em comum e uma forma de atuar, né? Eu não sei até que ponto que isso é uma questão de atualização de linguagem ou de talvez ser uma linguagem mais hermética num tipo de prática, quase subcultural. Eu não sei. Você consegue ver isso também? Você acha que, em algum momento, isso prejudica um pouco da gente construir uma linguagem que consiga dialogar com as plataformas? Como que você observa isso? Como que é possível a gente construir isso, né? Eu tenho um amigo que tem uma rádio web e ele fala para mim assim, eu odeio podcast. Ele fala assim, eu odeio. Ele usa esse termo. Assim. E eu imagino que tem gente do podcast que vai falar a mesma coisa, né?
Como que você imagina isso como desafio? Onde que é o ponto para ter esse diálogo estético, essa abertura? Como que é possível fazer isso, né? Então, assim, eu acho que é interessante que você trouxe também, assim, né, da gente cair num lugar comum, né, de que a esquerda não consegue fazer esteticamente nada interessante, né, em qualquer formato. E eu acho que não é tão simples assim, né, eu acho que tem eu vou para uma outra ponte, que é da rádio pública universitária, né, inclusive apareceu aqui no grupo, né, que eu coordenei uma mesa na semana, no grupo, na verdade, de pesquisa em rádio, pesquisa em rádio, né, do nosso WhatsApp. A gente convidou a Rádio FMG, a Rádio FRJ, o Wisniewski e a Rádio FOP para falar sobre rádio pública universitária. E, bom, quando eu era bolsista da Rádio FRJ, eu fui também, ajudei na Rubra, né? Então, assim, pesquisas em torno da programação das rádios universitárias. E eu fiquei incumbido de analisar a programação da Rádio FMG. E, cara, é um negócio, assim, muito maravilhoso, muito primoroso, assim. A gente tinha analisado durante uma semana com 24 horas, um dia artificial de 24 horas, então a gente pegava a manhã de um dia, a tarde do outro, etc. E assim, eu ouvi programas que esteticamente eram belíssimos, né? E eu acho que a partir do quê? A partir de parceria, né? Isso é muito interessante, que você tinha os diferentes setores da universidade contribuindo, cada qual, né, na sua área, para você ter programa jovem, os programas infantis era a coisa mais linda do mundo, assim, né, de ouvir. Então, assim, quando você vai para uma realidade, uma rádio comunitária, eu sei que a gente cai de novo na coisa da sustentabilidade, mas é verdade, né, assim, a gente quando eu dou aula com meus alunos, né, assim, quando você vai trabalhar com os 4 elementos, ferrou, dá muito mais trabalho. Quando você coloca a camada da música, a camada do efeito sonoro, a perspectiva da pausa do silêncio, é uma outra coisa de você trabalhar com voz, né? Somente voz. Então, assim, é complicado, né? Você pedir para a equipe voluntária, com pouca formação, trazer alguma inventividade. O que a gente consegue ver, assim, a experiência que eu acho interessante, é quando há uma articulação com diferentes atores da comunidade, então com um grupo de teatro, com uma outra ONG, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho ouvido falar é a galera postando em radionovela, né? Que é um formato, histórico, né? Assim, a gente tem visto, e daí acho que, dialogando com o que você trouxe, né? Acho que, assim, o podcast, ele também tem influenciado muito o rádio retesiano, né? Então, assim, eu acho que com esse levante, graças a Deus, do radiodrama, né? Assim, eu acho que a gente pode ter também um espaço maior, né? Para isso, mas com a realidade o que a gente tem hoje de sustentabilidade das rádios comunitárias, sobra muito pouco espaço para trazer linguagens novas, né? Assim, eu acho que o que há de possibilidade é quando você faz parceria, né? Que eu acho que, por exemplo, no caso do funcionamento de uma rádio pública universitária, isso está no cerne, né? Essa diversidade de parcerias acaba favorecendo muito essa inventividade, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é para a gente pensar junto, né? Obrigado. Na verdade, você consertou minha pergunta, porque ela foi bem vaga, assim, né? Para a gente pensar junto. Não, mas tá certo. Alguém mais tem perguntas nos nossos minutos finais? Antes do Valerba com a gente se encerrar. Eu tenho mais um comentário, porque, desculpa, eu gosto do assunto. Eu acho, assim, eu trabalhei muito tempo numa ONG aqui de BH, que é a Oficina de Imagens, e a gente fez parcerias com a Autêntica, que já foi a Favela FM, né, com a Elo. Tem uma coisa muito interessante que só um comentário sobre, tem uma coisa meio paradoxal disso, o interessante é você colocar uma rádio na mochila e fugir, o transmissor, mas ao mesmo tempo uma coisa tão vinculada com o território, né? Sim. A razão de ser do negócio é o vínculo com o território. Só que é um vínculo que ele consegue se embrenhar. Em qualquer beco ali do aglomerado da Serra, a Rádio Favela estava conectada. Só que, assim, na hora da correria, lá que depois ela cresceu muito, não tinha como esconder.
né? Mas na hora da correria, assim, ela tem essa possibilidade de não deixar tantos rastros, né? Igual internet, como na internet, né? Como se deixa o rastro digital, né? Sim. Então, assim, é uma coisa bem interessante, ao mesmo tempo, algo que você consegue desterritorializar, mas ela só tem função de existir, só tem a razão de ser. A sua essência é local, né? Isso é uma coisa que ficou mexendo na minha cabeça aqui. Mas valeu, obrigado. Bom, não, eu realmente eu aprendi muito, João. Eu só queria, assim, falar isso. Eu não tenho uma pergunta a fazer, não. Eu também quis deixar espaço para o pessoal e eu sei que o seu horário está super no limite. Só queria super agradecer pela incrível aula que você deu, te parabenizar pelo trabalho e falar da alegria que é para mim ver alguém falar de sua pesquisa com tanta paixão, com tanto envolvimento. Isso é uma coisa incrível, é isso que nos faz estar aqui, né? Então eu acho importante exaltar essa paixão e a maneira como você abraçou seu tema. Parabéns. Eu de verdade queria agradecer, de verdade, pedir desculpa, porque se eu pudesse, como vocês tinham colocado até 4, eu ia até 4:05. Mas é porque eu não posso mesmo. Mas assim, pô, fico super aberto. Raquel, pode passar meu e-mail, meu WhatsApp, para a gente trocar ideia. Eu espero muito, né? Logo apresentar. Eu estava lá no GT, sempre estou no de comunicação e cidadania, né? Estava coordenando o GT de comunicação e cidadania da Compós. Agora que eu estou livre para alçar outros voos, me esperem aí que uma hora eu vou apresentar um trabalho para o novo e belíssimo GT de rádio da Compós. Em nome da Débora e da Sônia, esperamos. Então, tá bom, Raquel. Raquel, acho que travou. Acho que travou, né? Não sei se a Raquel está tendo dificuldades, mas... desculpa. Oi, pessoal. Apareceu com o Emerson. Isso, eu estou falando pelo microfone dele. Mas gostaria também de agradecer, João, por você ter aceitado estar conosco nessa tarde, compartilhar com a gente as tuas reflexões aí de tantos anos de pesquisa. É paixão, mas também é muito profissionalismo, né, na análise de uma realidade que é tão importante dentro da realidade da radiodifusão brasileira. A gente precisa lembrar que ainda tem pelo menos 2.000 municípios sem nenhuma rádio, nem comunitária, nem nenhuma outra. Ótima lembrança. E quando você faz quando você olha para essa realidade e traz para a gente as perspectivas tanto político-sociais quanto tecnopolíticas, eu acho que essa costura fica muito completa, assim, acho que esse é o grande ganho, assim, que a gente teve com as leituras dos textos que você trouxe e com a tua apresentação hoje à tarde, de conseguir traçar essas conexões que nos ajudam muito a pensar sobre realmente essas limitações, esses limites e esses desafios a serem vencidos ainda. Então, queria te agradecer por isso. A Aline está aqui com a gente e pesquisa feminismos e podcast, né, Aline? E também queria ressaltar, assim, o quanto eu achei importante você trazer essas questões dentro dos textos. No livro tem alguns textos de mulheres falando sobre os desafios técnicos, acho que a noção de gambiarra é algo que está muito presente. Aí o Carlos comentou de estética, e acho que dentro da radiodifusão comunitária, a estética e a técnica, elas também se cruzam muito, assim, né? Tem invenções estéticas ali que, de repente, não estão nos nossos manuais de rádio, mas que nos trazem linguagens novas, né, novas formas de fazer as coisas, e a gente precisa estar atento a isso. E outra coisa que eu falei no início e repito agora, é que também esse olhar para o que está sendo feito em outros países, o quanto isso é importante para que a gente
fique mais atento a possíveis soluções e principalmente para as possibilidades de soluções de questões sistêmicas, assim, né? Isso que você aponta da dificuldade de trazer a participação de outras faixas etárias, de trazer participação das mulheres, né? Ou mesmo, né, trazer mais a comunidade para perto das rádios comunitárias. Isso nesse teu artigo mais recente foi muito esclarecedor para mim, assim, quando você chega à conclusão de que realmente não são limitações impostas pelo próprio grupo, e sim de fora dele, né? E aí a gente pensar em como vencer isso enquanto grupo, como realmente chegar a mexer no sistema de forma que as pessoas, que essa diversidade possa acontecer de verdade dentro da radiodifusão comunitária é de uma relevância, assim, sem tamanho. Obrigado mesmo, Raquel, obrigado a todos vocês, e, bom, eu quero participar também dos próximos Mediação, por favor, coloquem lá no Pesquisa e Rádio, que não quero ficar só falando não, eu quero perguntar também na próxima. Parabéns aí pela iniciativa e, bom, a gente fica em contato, um abração para todo mundo. Perfeito, João, obrigado. Um abraço.